E aí, será que dia D é ruim mesmo? Ou as pessoas estão indo ver o filme com uma expectativa errada? Bora então falar sobre isso? Então, bem-vindos ao meu canal, bem-vindos ao Fala Rafa. Olá, prazer. Pra quem não me conhece, eu sou a Rafa, por esse nome do canal, né? E eu gosto de falar bastante, principalmente de filmes, séries, qualquer coisa do universo pop. Então, por isso que eu fiz um canal e eu quero compartilhar a minha opinião a respeito das coisas que eu ando assistindo por aí com vocês. E hoje a gente vai falar dele, um cara que eu amo, um dos meus diretores favoritos, dos meus filmes favoritos da vida, senhor, o Mister, o quase God, Steven Spielberg, e o seu novo filme, Dia D, que tá dividindo a galera, tá dividindo a opinião da galera. Então, bora falar dele. Bom, aí eu me pergunto, né, gente, assim, eu, que sou ninguém na fila do pão, mas como é que um filme de Steven Spielberg em 2026 ainda consegue dividir a opinião das pessoas, ainda mais no momento que uma das coisas que mais se fala na internet e na vida é sobre a chegada dos possíveis ETs, ou extraterrestres, ou whatever you wanna call. Pois é. Bom, primeiramente, vamos lá, né? O filme é dirigido pelo Spielberg, que dispensa apresentações. Ele é produzido pelo Spielberg, mas ele não é roteirizado. A ideia é dele. O cara deu a ideia, mas dessa vez eu amei acho que foi o PH falando que ele tava com uma preguiça, e eu tenho que concordar que eu acho que bateu o negócio da preguiça, o velho falou, vou escrever não. Chama alguém aí. Aí ele chamou. Eu acho que está também um pouquinho de um dos grandes erros da minha reclamação aqui do filme. Mas vamos falar sobre o que é o filme, né? Segundo a descrição do Google, tá assim, ó. O filme de AD mostra o mundo entrando em pânico após um evento inexplicável ser transmitido ao vivo na televisão do Kansas. E, a partir dele, os fenômenos estranhos ao redor do planeta parecem estar cada vez mais próximos. Assim, segredos militares são expostos, desencadeando uma crise global jamais vista antes. Agora, a inteligência alienígena se torna cada vez mais evidente e os estudiosos, cientistas, autoridades e civis precisam aprender a lidar com a ideia de que a sociedade nunca esteve sozinha. E eu acho que aí tá um grande erro. Na minha opinião, tá? Quem sou eu? Ninguém na fila do pão. Como diria nosso querido Gaveta, essa é só a minha opinião. Por favor, não me odeiem. Tá bom? Mas a questão é, quando você fala que os fenômenos, gente, meus gatos querem participar, eles estão aqui embaixo miando. Mas vamos lá, quando você fala que fenômenos mundiais, na minha impressão, dá a ideia de que é algo super grandioso, que é algo global e bibibi. Mas como a gente bem sabe, quase todos os filmes que passam de ET, na maioria das vezes os ET só conhecem os Estados Unidos, assim, né? Para ali. Só existe Estados Unidos pros ET, aparentemente. Esqueceram de avisar que apareceram uns aí no sul, outros em Minas, mas enfim. Né? Mas quando você fala disso, na minha cabeça parece que vai ser uma coisa assim, que vai mostrar como que o mundo foi afetado, não só os Estados Unidos. Segundo, vai mostrar como as pessoas estão de fato sendo afetadas, como se está surgindo guerras, se estão acabando coisas. Isso mostra levemente no filme. Vou tentar não dar muito spoiler, tá? Mas tem ali uma leve pincelada no filme, mas não mostra tantos impactos. E eu acho que aí tá um grande erro, porque quando você vende isso, parece que você tá falando que você está lidando com a confirmação já que eles existem. Quando, na verdade, e aí, de novo, minha opinião, o filme me parece mais uma preparação para isso. Me parece mais algumas pessoas começando a entender que de fato isso existe, que de fato foi confirmada a existência de extraterrestres, e algumas pessoas estão na dúvida se o universo, a humanidade merece esse conhecimento, e outras estão tentando barrar esse conhecimento de chegar. E o dia D, que é o nome do filme, né, o Disclosure Day, é o dia que vai acontecer. Só que quando... deixa eu ver. Parece que isso vai ser mostrado logo no começo, esse dia D, e aí você vai ver as consequências, quando na verdade o filme não. O filme vai mostrando o caminho, as coisas que vão acontecendo até chegar o dia D. E aí chega o dia D e acontecem algumas coisas, mas você não vê muito dos impactos. Então, aí são algumas das coisas que, pra mim, tá um dos principais erros. Que eu acho que o marketing do filme foi vendido, de certo modo, um pouquinho errado. Porque fica parecendo que vai mostrar esse dia D logo no começo e os impactos depois, quando na verdade não é os impactos que vão ser mostrados, mas sim os impactos só em algumas pessoas que estão ali com o poder de decidir se a humanidade vai ou não ter esse conhecimento. Deu pra entender?
E eu acho que esse filme ser vendido desse jeito, que é o que tá causando, de fato, essa rachadura entre os fãs não só os fãs do Steven Spielberg, mas de qualquer pessoa que gosta de ficção científica, né? Eu, particularmente, gosto, e eu não vi muita coisa sobre, então, pra mim, não me afetou muito a minha percepção do filme. Tenho minhas ressalvas? Tenho minhas ressalvas, porque eu acho que a gente sabe que quando é o Spielberg escrevendo, o cara manda muito bem. O cara é demais. A gente tem aí os outros filmes dele que ele escreveu, óbvio, em parceria com outras pessoas, mas que ele participou efetivamente do roteiro, que eram muito melhores, tais como o Guerra dos Mundos ou o Contato de Terceiro Grau, por exemplo. E aí também é outra coisa. Como essa questão do marketing foi vendida dessa forma, eu tenho amigos pessoalmente falando que assistiram o filme e foram na cabeça pensando que iam ver esses tipos de filme. E eu não sinto que o Dia D se encaixa muito nessa categoria. Ele tem os ETs ali, óbvio, a história gira em torno dos ETs, mas ela não é sobre os ETs. E eu acho que aí também tá outro ponto muito importante na história. A gente, tipo assim, se eu chegasse pra você e falasse assim, olha, eu vou dar uma sinopse baseada agora no que eu assisti, tá? Então essa é a minha sinopse do filme que eu teria vendido. No filme, no longa, a gente vai ver a Margaret, que é a Emily Blunt, maravilhosa rainha perfeita da vida. Sim, sou muito fã dela. Mas ela é uma garota do tempo no jornal local do Kansas, que tem alguns problemas ali familiares do passado meio obscuros. E aí, uma bela manhã, antes de trabalhar, ela está tomando café com o seu namorado. Ela vê um pássaro vermelho e ela percebe que algo muda nela. E ela vai sentindo mudanças até ela chegar na transmissão do jornal, que é quando acontece todas as cenas que a gente vê, inclusive, no trailer dela falando kkkk. Um negócio que eu não vou saber imitar, é melhor pra vocês, que eu não faço isso. Mas enfim, ao mesmo tempo que a gente tá vendo isso acontecer, a gente também vê Daniel, que é um cara aparentemente comum, que tá fugindo de uns caras muito bad vibes, e ele tá tentando salvar a namorada. Que ele aparentemente roubou alguma coisa que a gente não sabe o que é até então. E conforme o filme vai passando, a gente vai descobrir que aquilo lá são as provas da existência dos extraterrestres. E a gente vai vendo a Margaret tentando entender o que tá acontecendo com ela, o que tá acontecendo real com a vida dela. Coisas que eu vou tentar. Juro, gente, eu tô tentando não dar muito spoiler. Eu tô tentando. E enquanto isso a gente vê, né, que é o que o Daniel carrega. E a gente principalmente vê a sua namorada descobrindo o que ele carrega, sendo aquele contraponto do questionamento de: será que os seres humanos, será que a humanidade tá pronta pra saber dessa verdade? Será que a humanidade vai saber lidar com isso? Tudo que a gente conhece até hoje vai desmoronar? Vai mudar? Vai ser invalidado? Se a gente souber da existência de um ser maior e Deus e as religiões como ficam nessa descoberta, nessa confirmação, então ela acaba fazendo esse contraponto que eu particularmente achei bem legal, porque eu nunca tinha parado pra pensar desse lado de como que vai ficar a igreja? Como que vai ficar a nossa vida? Como ficaria? Porque uma coisa é a gente saber. A gente tem as pessoas que acreditam, eu particularmente acredito sim que eles existem. Talvez não acreditem em tudo que as pessoas falam, que eu acho que tem algumas coisas que a galera dá uma passada. Mas eu acredito sim que existam ETs, que existam coisas por aí. Então, mas a gente tá pronto pra lidar com isso? A gente tá pronto pra... Como que vai ficar a vida se isso for confirmado? Tá entendendo? Eu acho que o filme em si é mais sobre isso. Essa sinopse que eu venderia o filme, será que ela seria tão interessante? Não vou estar sabendo. Mas eu acho que essa seria uma sinopse mais real ao que é o filme de verdade, ao alinhamento do roteiro e do que acontece no filme, né? Mas assim, continua sendo um filme maravilhoso. A produção, as cenas, aquelas assinaturas clássicas do Spielberg com câmeras e aquela luz, isso continua lá, porque... De novo, é Steven Spielberg, o Cabeça Branca tá aí há sei lá quantos milhões de anos fazendo filme. Ele tá pelo menos há uns 50 anos tentando mostrar pra gente que ET existe sim, porque ele também acredita nisso e ele mesmo já falou. Mas, né, agora vamos falar de algumas coisinhas que, assim, eu amei o filme, mas não dá pra tampar os olhos e falar que não existem problemas, né? Então vamos tirar o elefante branco da sala e vamos falar a verdade. O roteiro tem umas falhas meio complicadas e principalmente tem aquelas conveniências que são extremamente incômodas. Mas tudo bem, a gente leva em consideração que é um filme de ficção científica, é um filme que até então, por mais que muita gente acredite, a gente não tem uma prova 100% concreta da existência dos extraterrestres ou não, então tudo bem. É um filme que tem ação, que tem umas coisas que eu falo,
tá. Só no filme de ação mesmo pra tá acontecendo. Então a gente, tudo bem, dá uma relevada. E aí tem as atuações, né? Que assim, eu vi gente reclamando da atuação da Emily Blunt. Eu, particularmente, não consigo entender. Porque pra mim ela está maravilhosa. Ela não precisa de uma atuação super... pra ser a Emily Blunt, pra entregar. Eu acho que ela entrega muito bem, de uma forma bem sutil em alguns momentos, que é o que ela precisa ser, porque afinal ela está, né? Spoiler alert. Ela vai estar fazendo algumas coisas como os ETs, de certo modo. Não sei se eu daria pra dizer isso, mas enfim. O Josh O'Connor, que faz o Daniel, né? Que no caso eles dois são os protagonistas, também tá super bem. Eu demorei um pouquinho pra me ligar que ele era o Príncipe Charles de The Crown, confesso. Até porque ele não tá com sotaque tão britânico, talvez. Os dois, inclusive, né? Mas enfim. O cara tá bem. O cara tá... Você vê que ele tá com desespero, que ele tá com medo. E isso é muito bacana. A Eve Hilson, que é a namorada dele, que inclusive descobri que ela é filha do Bonovox, do YouTube. Tudo bom? Mas pois é, toma essa aí, se você não sabia, tá sabendo da fofoca. Mas enfim, ela faz a Jenny, e eu acho que ela faz muito bem a namorada dele, porque ela traz esses contrapontos, mas às vezes dá uma irritadinha. Mas eu gosto muito da personagem, acho que ela faz um auxílio bacana ali na história. Aí a gente tem dois... bom, tem o Como Domingo, que é o terceiro personagem mais importante ali na história, antes do vilão, né? É o Como Domingo, o cara é ótimo. Acho que o personagem dele demora um pouquinho pra mostrar que veio, mas ele é bem importante pra história, tá numa atuação ok, mas você sabe que é uma atuação de qualidade, porque o Como Domingo é muito bom. Aí a gente vem pra dois atores que eu particularmente gosto muito, acho os dois muito bons. Porém, eu acho que tá completamente, assim, é usado muito de escanteio, que é o Wyatt Russell, que é o, né, que faz o namorado da Margaret. Ele, sim, eu acho que tá meio insosso, a gente já viu ele em alguns filmes bons, e ele, inclusive, é filho do Kurt Russell, essa review minha tem mais fofoca que outra coisa, mas enfim. O Wyatt, ele sim tá insosso. Tá meio... Mas dá pra entender, porque, né, a situação ali que tá acontecendo, tudo da forma que tá acontecendo é muito do nada, mas eu não gostei muito. Agora, o que realmente me incomodou e me chateou, tá? Porque eu gosto muito desse ator, que é o Colin Firth. Ele faz o vilão. Eu não lembro agora do nome do personagem. O que aconteceu com ele nesse filme? Primeiro que o tio tá parecendo todo botocado. Tá me dando um incômodo. E assim, de novo, eu gosto muito do Colin Firth, desde Bridget Jones, desde Kingsman, desde do Discurso do Rei, que, pô, o cara levou um Oscar. Não é qualquer ator, mas ele tá um vilão tão caricato. Gente, juro pra vocês, parece que pegou um vilãozinho daquelas novelas da Record, daquelas mutantes, essas coisas assim, e botou no filme. O que não dá pra entender, porque, de novo, como Spielberg aprovou isso. E como o Colin Firth, eu nunca lembro de ser pronunciar direito o nome dele, né? Mas enfim, eu particularmente achei extremamente caricata a atuação dele para esse filme, tá? O cara, a gente sabe que ele é bom, ele é muito bom. Na verdade, assim, verdade seja dita, acho que o elenco inteiro vilanesco do filme ali é extremamente caricatão, assim, sabe? Tipo, ele tem um assistente que ele faz algumas coisas que você fala assim, querido, você não tá na Malhação, você não tá nas novelas da Record, pelo amor de Deus, entendeu? Mas dá pra relevar. Eu acho que quando você bota todos esses elementos juntos, você tem uma vibe meio sessão da tarde um pouco com esse filme. O que é bom, porque se a ideia do Spielberg é espalhar a palavra do ZT, ele vai conseguir, porque dá pra passar a Globo, você pode passar na sessão da tarde sem problemas. Mas é isso, gente. Eu acho que, assim, o problema do filme maior é a expectativa errada das pessoas. Muito por conta da venda do filme, assim, né? Do marketing, talvez. De colocar ele mais como um filme do pós ao dia D do que necessariamente uma preparação até chegar o dia D. A gente tava conversando com um amigo nosso e uma sensação de que dá quando você termina de assistir esse filme é que ele vai ter uma continuação. É que ele precisa de uma continuação para você, de fato, entender essas consequências. Porque mostra muito brevemente, aí de novo tá com alerta, mostra muito brevemente. Muito brevemente. Mas aquela coisa, o filme é ruim? Óbvio que não, gente, é um filme de Steven Spielberg. Alguém na face da Terra consegue me mostrar um filme dele que seja ruim? Pode achar um filme dele não tão bom, que não seja um clássico, você pode. Mas achar um filme de Steven Spielberg que seja ruim, que você fala, Senhor, o que aconteceu aqui? Então não acho. Eu duvido. Inclusive, se você achar, deixa nos comentários e me avisa que aí eu vou tentar assistir. Mas já aviso que eu tenho uma predileção a gostar dos filmes do Spielberg, porque é o filme do Steven Spielberg.
tá bom? Mas é isso, gente. Eu particularmente amei. Tô doida pra assistir de novo. Tem muito filme esse mês, então a gente tá dando uma segurada ali no cinema mais de uma vez, então provavelmente eu vou esperar sair no VOD, mas, cara, vale muito a pena. Assistam, vão com cabeça aberta e vão com uma expectativa realista do filme, que provavelmente você vai gostar do filme sim, tá? Não vai pensar que tem as cenas de ação? Tem as cenas de ação. Vai ter uma açãozinha, vai ter uma emoção, vão ter cenas fantásticas, inclusive tem uma cena maravilhosa, que pra mim ela simplesmente mostra o quanto Steven Spielberg tá lá com seus quase 80 anos, ou 80 anos, continua sendo um mestre de cinema, que é aquela cena, que é uma cena, porque assim, pra quem não sabe, os ETs nesse filme vão se, como que fala? Eles vão se transvestir? Não, eles vão utilizar a forma de animais pra se aproximar dos humanos, dessas crianças em específicos que mostram no filme, e ele faz uma cena, uma jogada muito louca, assim, do bichinho, né, acho que é um cervo, com a menininha, e aí ele joga pro olho do bicho e vira a câmera, e aí você vê o que realmente é, que é um Grey, né, que é um tipo GT, enfim, tô sabendo demais dessas coisas, eu acho que eu tô com leve hiperfoco. Enfim, essa cena, pra mim, ela é simplesmente suco de cinema bom, tá? É maravilhosa e... Bom, é isso, gente. Eu acho que o filme é bom, o filme é bem feito, é bem produzido, com cenas muito boas, com atuações, uma derrapada aqui, outra ali, mas muito boas também. E eu acho que, na minha humilde opinião de uma pessoa que entende zero de cinema, mas que ama muito assistir filme, eu gosto do pós do filme no sentido do que ele faz você pensar depois. Quanto ele faz você pensar. Porque é verdade, eu parei muito pra pensar e eu não acho que a gente como humanidade tá pronto pra ter essas confirmações. Que a gente tá pronto pra, de fato, conviver com essa ideia. Com essa ideia, não. Com essa confirmação. Porque a ideia a gente vai conviver. Alguns são taxados de louco, outros falam, tá bom. Outros, isso não existe. Whatever. Mas ter essa confirmação, ver um Grey, um reptiliano, qualquer coisa dessas na frente, saber ver ali imagens que elas existem. Será que a gente tá pronto pra isso? Será que a gente vai saber lidar com isso? Como que a gente vai lidar com os governos? Porque os governos, segundo o filme, segundo muitas teorias, já estão cientes, já estão sabendo. E por que eles não nos prepararam? Por como eles se prepararam? Eu acho que a ideia real do filme é parar pra pensar e analisar por essa perspectiva. Entendeu? Bom, então é isso, gente. Esse é o meu review, a minha opinião. Eu espero que vocês não me xinguem, mas se me xingar, xinga aí nos comentários, porque aí dá o engajamento pra gente. Se inscreve no canal, curte o vídeo e em breve voltaremos com mais. Então, tchau! E o negócio não parou de gravar.